O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões,
um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, como os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Quem está em pé, se quiser sentar, pode chegar mais para frente, que aqui tem bastante lugar ainda. Desse lado aqui também, alguns espaços vazios, né? Fiquem à vontade, mas se quiser sentar, tem espaços vazios aqui à frente ainda, tá? Muito bem, querido irmão e irmã. Então nós celebramos hoje a abertura da Semana Santa, ou Semana Maior, encerramento da Quaresma. Então, nós temos esta celebração em 2 partes. Como falávamos hoje de manhã, nós temos a primeira parte que fala da entrada de Jesus em Jerusalém, como aquele evangelho que nós acabamos de ouvir lá da porta, em que dizia que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Como narrava aquele evangelho, mostrava em que Jesus, dá o espaço ali, né? Para eles entrar. Aqui também tem, quem quiser mais tem aqui, ó. Então, na verdade, Jesus entrava em Jerusalém e antes disso, ele pediu para que os apóstolos fossem buscar um jumentinho. Por que será? Será que Jesus simplesmente teve uma ideia de uma hora para outra e quis uma ideia que deu na hora, na cabeça? Não. Na Bíblia, no Evangelho, enfim, toda a Bíblia, tudo que acontece ali tem um significado. E lá antigamente, na época ainda dos profetas, tinha uma frase de um profeta que dizia o seguinte: ó filha de Sião, não temas, porque o teu rei entrará por tuas portas montado em um jumentinho. Então essa promessa estava falando da entrada do Messias em Jerusalém.
Jesus faz isso não para se promover, claro que não, mas era para mostrar que o tempo já tinha chegado e ele era realmente o Messias. Então, da cidadezinha de Betânia, onde moravam os amigos dele, Marta, Maria e Lázaro, ele vai fazer uma pequena procissão até a entrada de Jerusalém. Quando ele começou a entrar na cidade, uma grande festa, começaram as pessoas, arrancavam, inclusive dessas mesmas palmas, e aclamavam o Senhor, dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Por que será que tinha uma multidão ali? Era porque os judeus estavam se preparando para a festa da Páscoa deles, que era a Páscoa que comemorava a libertação do Egito, quando eles passaram 400 anos de escravidão no Egito e quando eles foram tirados de lá. Então essa é a maior festa judaica. Então toda a nação, todo o país estava na cidade para celebrar esses dias. Era uma semana de festa. Então por isso a cidade estava muito cheia. Claro que muitos vieram também para conhecer um profeta chamado Jesus. Um homem que curava pessoas, um homem que alguns falavam que era o Messias, ouviam um boato assim, outros achavam que era isso ou aquilo, que era Elias que tinha ressuscitado, outros achavam que era um homem que tinha 5, 6 metros de altura, mais ou menos isso, né? Os boatos que corriam, então ouviam falar que Jesus era o Messias, em poucas palavras. Queriam conhecê-lo. E quando viram ele descer, porque é um vale, né? De Betânia até Jerusalém, é o vale do Cedron. Então, ele desce por aquele vale em zigue-zague e vai subir na entrada da porta dourada que já dá diretamente para o santuário de Jerusalém. Então, a multidão está toda ali, naqueles dias. Então, vai aclamar com alegria. Só que eles falam uma frase proibida: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Por que era proibida essa frase? Porque o rei que eles tinham, a descendência, era usurpada. Herodes e Antipas, seus filhos, né? Eles tinham usurpado o poder, não eram descendentes de Davi. Então, quando alguém era aclamado filho da descendência de Davi, era dizer assim: esse é o verdadeiro rei e aquele que está no trono é falso. Então por isso tinham que matar Jesus. E aí é claro que Jesus sabia de tudo isso. Ele, ao entrar em Jerusalém, ele fazendo essa procissão, na verdade, ele está mostrando que está se cumprindo tudo aquilo que era para acontecer com ele. E todas as pessoas que clamavam, tiravam seus mantos, jogavam no chão, como diz o Evangelho, para que ele passasse montado naquele jumentinho. Aquelas mesmas pessoas que gritavam: Hosana, o filho de Davi, esse é o nosso rei, o verdadeiro descendente de Davi. Aquelas mesmas pessoas, 6 dias depois, gritaram o quê? Crucifica-o. Como pode? Como pode que as mesmas pessoas fizeram isso? É aquilo, querido irmão, irmã, que muitas vezes acontece hoje. Aquela história que diz assim: ovelha vai com as outras. Ou muitos vão pelo barulho da onda, né? Ah, porque todo mundo faz, então também vou atrás. Estão gritando lá: crucifica-o. Não sei quem vai ser crucificado, mas eu também vou gritar. Ou seja, vai com a turba, ou seja, com a onda. Um fake news espalhado fez com que todos fossem condenar Jesus. Todos não, evidentemente, porque muitos também não queriam jamais condenassem Jesus. Porém, aquela parte maldosa era a maioria. E a notícia má espalha-se mais rápido, com certeza, que a boa notícia, né? Então espalharam pelo povo que naquela semana que Jesus era um farsante, um falso profeta e que tinha que morrer. Então por isso, querido irmão, as mesmas pessoas que aclamam Jesus como rei de suas vidas são aqueles que aclamam crucificam. Ah, padre, mas as pessoas daquele tempo então eram tão ignorantes, tão rudes, né? Eu creio que não seria muito diferente de hoje, não.
Com certeza, querido irmão e irmã, levado por ideologia, muita coisa acontece. Quando a gente está ludibriado, ou seja, levado por alguma ideologia, a verdade pode estar na nossa frente, mas a gente não vê. Aquelas pessoas ali, olha só, Betânia é coladinha com Jerusalém, hoje é um bairro de Jerusalém. Jesus curou ali, ele ressuscitou Lázaro. Jesus ali fez um milagre que muitas pessoas, inclusive as autoridades, viram isso. Mas, por causa que estavam tomados pela ideologia do poder, pela ideologia do poder, pelo poder, o coração deles se fechou. Não importa, já que os nossos chefes falaram que ele é farsante, ele é, então crucificam. Inclusive trocaram ele até por um bandido que era Barrabás. Então, olhando para esse evangelho, ali tem muitas mensagens, porque é o desfecho de toda a vida de Jesus. E tem uma mensagem muito grande. Olha só, até a última hora, alguns diziam assim: desce da cruz para que nós possamos ver e acreditar. É aquela velha frase, né? Eu tenho que ver para crer. Eles falaram isso para Jesus: eu tenho que ver para crer. Se o Senhor descer da cruz, eu vou acreditar. Mas isso com Deus não funciona, porque para Deus a gente tem que crer para ver, não ver para crer. A gente fala ver para crer porque o mundo existe mentira, no mundo existe a falta da verdade. Mas Deus não, Deus é a verdade pura e simples. Então, por isso, celebrando hoje a entrada de Jesus em Jerusalém, a mensagem que fica para mim e para você, a você aqui presencialmente, a você que nos acompanha pelo Facebook, pela rádio, querido irmão e irmã, que lugar Jesus ocupa na tua vida, na minha vida? Que você responda não para os outros, tá? Não precisa responder, é o Senhor da minha vida e tudo mais, não. Responda para você mesmo, que lugar Jesus ocupa na tua vida. Porque hoje, aquelas pessoas que acolheram Jesus gritando, naquele momento ali, Jesus era o primeiro na vida deles. Naquele momento eles dariam a vida por Jesus. Se tivessem pessoas ali que tentassem agarrar Jesus, eles espancariam, com certeza. Se alguém tentasse tirar Jesus do caminho ali, eles espancariam. Olha só como muda as coisas, né? 6 dias depois, foram os primeiros que condenaram. Volto a dizer, claro que não todos, né? Muitos se converteram e não queriam que Jesus jamais fosse morto. Porém, a voz deles foi calada pela voz daqueles que espalharam a falsa notícia. Então, olhando para esta palavra de Deus hoje, a mensagem que tem para hoje é que a Jerusalém que acolheu Jesus, naquele tempo, hoje é tua família. Hoje é a tua vida, a nossa vida. E aí, perguntar-se se Jesus ocupa o primeiro lugar na minha vida, é perguntar assim: quanto tempo de qualidade eu dedico para Deus durante o dia? Será que eu não estou entregando todo o tempo para as coisas do mundo? Será que muitas vezes eu esqueço de Deus e só lembro dele na hora que a coisa aperta? Até falávamos hoje de manhã, pelo menos no domingo, pelo menos nesse dia que é o dia do Senhor, querido irmão e irmã, além de você participar da Santa Missa, antes do almoço ou de uma refeição principal, convide a família e faça uma oração de agradecimento. Porque não adianta você dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor, temos o Senhor em nossa vida, mas a gente nem lembrar de Deus durante o dia. O Senhor é tudo na minha vida. Mas se você pesar no final do dia, se fosse possível, pesar as palavras, os palavrões, né? E os momentos que você pensou em Deus, qual pesaria mais? Cada um sabe responder para si mesmo. Padre, mas falar palavrão é coisa normal. Normal, é?
Não, querido irmão e irmã. Por isso que a pessoa diz assim: mas tudo dá errado na minha vida. Parece que as coisas, eu começo e dá tudo errado. Mas se todo dia, o dia todo, eu só falo, eu só xingamento, é só xingando um outro, falando palavrão, discutindo, odiando. Claro que a vida tem que dar errado, querido irmão e irmã. Não pode dar certo. Por isso a gente tem que ter pessoalmente o tempo de Deus. Senão não adianta a gente dizer: Ele é o Senhor da minha vida, se durante a maior parte do tempo eu digo: não te quero, porque eu estou odiando esse ou aquele, ou essa situação, ou xingando alguém, ou tudo isso. Eu atraio para mim coisa negativa. Tem gente que não pode passar o dia sem não ver vídeo de violência. Tem gente que não pode passar o dia sem não examinar o TikTok ou qualquer outra coisa, violência, brigas ou coisas negativas. E aí diz assim: mas está dando tudo errado na minha vida. Parece que eu nasci, a primeira vez que coloquei o pé para fora do berço foi com o pé esquerdo, né? É claro que vai dar errado, porque a gente só vê e busca coisa negativa. Então, esse dia é para mim dizer assim: Jesus é o Senhor da minha vida e eu quero sempre comigo. Eu quero realmente lembrar dele, e principalmente no dia do Senhor, que é o domingo. Não lembrar dele só quando a coisa aperta, não só lembrar dele quando preciso. Muitas pessoas naquele tempo também eram assim. Foram atrás de Jesus só para curar-se de doenças, mas na hora lá estavam gritando: crucifica-o. Então por isso é um tempo especial agora, essa Semana Santa. Não deixe de participar, querido irmão e irmã, desse tríduo tão especial: quinta-feira, sexta, sábado e domingo, dia do Senhor, porque é o coração de toda a nossa fé. Se existe dia sagrado no ano, são esses. É mais importante que Natal, é mais importante de que dia do padroeiro, é mais importante de qualquer outro dia. São esses 3 dias que nós celebraremos nesta semana. Semana maior, semana, porque existe tudo o que existe, porque existiu a semana. Então que nós possamos confiante e bem celebrar, e não ser aquele católico de IBGE, né? Que quando perguntam diz: eu sou católico, mas na sexta-feira santa é sextou, churrasco, é bebedeira, mesmo na sexta-feira santa, né? Padre, mas vem os amigos meus, não sei de onde me visitar. Traz para a igreja. Por que não? Ou você é cristão ou não é. Querido irmão e irmã, não é porque o padre está dizendo, é para que você tenha consciência, para que nós tenhamos consciência de que não adianta a gente apenas gritar e chamar por Deus na hora que as coisas estão apertadas, ou quando muitas vezes estou passando por alguma coisa ruim. Então que a gente hoje, ao receber Jesus em nossa Jerusalém, que nós possamos realmente ter sempre Ele em nossa vida. Esse raminho que você tem em suas mãos, ele é um símbolo, tá? Ele não é um amuleto, não. Ele é um símbolo de acolhida, como o padre falou. Como foi acolhido Jesus em Jerusalém há 2000 anos atrás, hoje você acolheu. Hoje você disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque lá na sua casa em um local destacado. Eu vejo que muitas pessoas colocam inclusive até no portão da casa, na janela, sei lá, ou um pedacinho dele em algum local, coloca. Mas não como amuleto, mas para lembrar: esta casa, Jesus foi assumido aqui. Esta casa, aliás, foi consagrada ao meu Senhor. Mas queimar no dia da temporada, aliás, do temporal, né? É a tradição, né? Não há nada de errado fazer isso, né? Porém, eu digo assim: você tem que, quando queimar, fazer oração. E principalmente nas piores tempestades, que não são aquelas que caem do céu, não. São aquelas tempestades dentro da família. Quando não está tendo mais fidelidade, quando está tendo tanta desavença familiar, quando está fechando-se o tempo, né? Quando a gente costuma dizer, né? Fechou o tempo lá em casa. Fechou o tempo. Para que você de repente não
além de você queimar um raminho, fazer uma oração: Senhor, eu te recebi naquele domingo, e hoje eu quero que o Senhor reine em minha casa, como príncipe Senhor da paz. Traga paz na minha família, e que eu seja o primeiro instrumento de paz. Não adianta eu pedir paz com o ramo bento na minha família, e eu ser o primeiro, ou a primeira, a buscar a divisão. Então, por isso, amado irmão e irmã, é um símbolo para que nós lembremos que Ele é o Senhor da nossa vida. Aclamemos hoje e sempre: Jesus Cristo é o Senhor. Louvemos Ele com muito carinho. Em pé queremos louvar a Deus cantando: eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Pela minha família, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Pela minha saúde e a saúde de todos os meus familiares, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Pelo meu trabalho, pela minha vida, por tudo que recebo de Deus, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Pela minha fé, por minha religião, pela Santa Eucaristia que o Senhor se faz para estar conosco, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. E nesse Deus que nós louvamos, nós com certeza louvamos por tudo que somos e temos. Renovemos nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.